Na altura superior a 3.000 metros, o Pico Dourado atrai os viajantes com seu encanto misterioso. Esta montanha majestosa, oculta nas nuvens, é conhecida não apenas por sua beleza, mas também pelos mitos que a cercam. As lendas contam que em seu cume estão escondidos tesouros antigos, guardados por espíritos, e apenas poucos ousados se aventuraram por seus perigosos declives. Arqueólogos encontraram diversas vezes, nas terras ao redor do Pico Dourado, artefatos pertencentes a civilizações antigas, e cada um deles suscita mais perguntas do que respostas. Essas descobertas misteriosas incluem figuras de pedra esculpidas, adornadas com elementos dourados e inscrições enigmáticas que aparentemente contêm conselhos para futuros pesquisadores. Como culturas tão avançadas puderam desaparecer, deixando apenas fragmentos de história? Entre os moradores locais, circulam lendas de que o Pico Dourado é um lugar sagrado onde os espíritos dos antepassados se reúnem para proteger suas terras. Alguns afirmam ter visto estranhas luzes no cume, enquanto outros ouviram sussurros do vento que lembram rituais há muito esquecidos. O que, afinal, esconde essa montanha? Podemos apenas especular sobre os mistérios que seus declives guardam. Pesquisas científicas, como a análise de amostras de solo e a localização com o uso de lidar, ajudam a revelar um pouco da cortina, mas ainda restam muitos questionamentos sem resposta. Por exemplo, como poderia haver tantos edifícios cultuais em uma região tão inacessível? O Pico Dourado continua a ser objeto de admiração e veneração, deixando rastros de mistério no coração daqueles que se atrevem a explorá-lo. Cada passo por seus declives pode levar a novas descobertas, mas também nos lembrar de que muitas das enigmas do passado ainda aguardam sua resolução. A cachoeira de Hukou, localizada na confluência dos rios Huang e Luo, é um espetáculo hipnotizante que atrai pesquisadores e turistas desde tempos antigos. Suas poderosas corredeiras, que caem de uma altura superior a 40 metros, criam nuvens de gotas que refletem os raios solares em um arco-íris que preenche o ar. Este é um lugar onde a natureza demonstra sua força, lembrando como ela moldou os paisagens ao longo de milênios. De acordo com lendas antigas, a cachoeira era um local sagrado para os povos locais, que acreditavam que ela os protegia dos espíritos malignos. Alguns pesquisadores sugerem que ali poderiam ter ocorrido rituais relacionados ao culto aos espíritos das águas, adicionando ainda mais mistério ao lugar. Nas paredes das rochas circundantes podem ser encontrados símbolos enigmáticos que ainda não foram decifrados, fazendo-nos refletir. O que poderiam significar para os antigos habitantes da região? Existe também a teoria de que a cachoeira de Hukou é uma das fontes de antigos oráculos que previam o destino de civilizações inteiras, já que o rio Huanghe foi testemunha de muitos eventos históricos. É difícil apenas especular sobre os mistérios que suas águas guardam. Essas enigmas atraem a atenção de cientistas, que utilizam tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para estudar a região e buscar respostas para perguntas ainda não respondidas. Os moradores locais que passam tempo na cachoeira contam sobre suas experiências com os espíritos da natureza, adicionando uma camada de mistério a esse lugar majestoso. No entanto, apesar de todas as pesquisas e lendas,
A cachoeira de Ukou continua cheia de mistérios e enigmas, esperando para serem descobertos. As imponentes rochas do pitoresco distrito montanhoso de Danísia impressionam pela sua vibrante paleta de cores e formas caprichosas que parecem ter sido criadas pela natureza ao longo de milhões de anos. Essas majestosas formações são resultado da erosão e do intemperismo, mas como exatamente adquiriram suas tonalidades únicas, que variam do vermelho ao amarelo, permanece um mistério. Os flancos da montanha escondem muitos segredos. Entre eles foram encontrados fósseis antigos e vestígios de vida, indicando que essa região foi habitada já na época dos primeiros humanos. Mas o que os atraiu para aqui? Talvez estivessem procurando abrigo das intempéries ou inspirados pelos deslumbrantes cenários ao redor. De acordo com as lendas locais, esses montes são habitados por espíritos que guardam os segredos do passado. Alguns pesquisadores sugerem que aqui poderiam ter existido locais sagrados para civilizações antigas, que deixaram apenas um eco nas pedras. Mas como seres tão sábios puderam deixar apenas pistas sobre sua existência? Ao estudar a região, os cientistas utilizam tecnologias modernas, como escaneamento a laser, para revelar seus segredos, mas nem todas as enigmas são desvendadas. Algumas descobertas, como estruturas de pedra misteriosas, geram mais perguntas do que respostas. Quais são as verdadeiras raízes desse lugar mítico e o que ele pode nos contar sobre as culturas antigas? A montanha Danísia, com seus infinitos enigmas, continua a atrair a atenção de pesquisadores e aventureiros, deixando perguntas sem resposta e criando uma atmosfera de eterna expectativa. Fênix, ou Fênix, mergulha na vegetação e na névoa, parecendo ser parte de um antigo mito. Esta cidade antiga, localizada às margens do rio Tunzian, atrai a atenção não apenas por seus belos cenários, mas também por seus muitos mistérios. As ruas estreitas, cercadas por casas antigas de madeira, parecem transportar-nos para o passado, onde cada pedra poderia contar sua história. De acordo com as lendas, Fênix foi fundada há mais de 2000 anos, e muitos acreditam que ela é o berço da cultura do povo Tugia. No entanto, apesar de sua longa história, restam muitas perguntas sobre como a vida se desenvolveu nesta cidade. Como uma civilização tão avançada conseguiu manter suas tradições ao longo dos séculos, apesar das mudanças ao seu redor? Os moradores locais contam sobre rituais antigos relacionados com rios e natureza, que possivelmente estão registrados na arquitetura da cidade. Pontes majestosos e templos construídos de madeira rara parecem proteger os segredos de seu tempo. Mas isso não é a única enigmática questão de Fênix. Nas proximidades, foram encontrados artefatos que indicam a possibilidade de tecnologias mais avançadas na antiguidade. Alguns cientistas sugerem que a cidade já foi uma importante rota comercial, mas ninguém pode dizer exatamente como ela se tornou tão importante. Outros pesquisadores chamam a atenção para inscrições misteriosas encontradas nas paredes antigas que deixam mais perguntas do que respostas. Cada detalhe de Fênix, desde as majestosas colunas
até as ruas tranquilas, cria uma atmosfera cheia de mistérios e enigmas. Esta cidade antiga, com sua beleza peculiar e história, continua a atrair pesquisadores, inspirando-os a procurar respostas para perguntas que, possivelmente, nunca serão desvendadas. No coração da China, encontra-se a pitoresca região de Leshan, onde se ergue uma imponente estátua do Buda gigante, esculpida em uma rocha. Este monumento, que alcança uma altura de 30 metros, foi criado há mais de 1000 anos e guarda em si muitos mistérios, envolvidos em lendas e mitos. É difícil não se perguntar: como os antigos mestres conseguiram criar uma obra-prima tão grandiosa, deixando-a praticamente intocada ao longo dos séculos? A estátua do Buda, sentada com uma expressão serena e tranquila, atrai a atenção não apenas por seu tamanho, mas também por como ela se integra harmoniosamente ao cenário ao redor. Grandes blocos de pedra, esculpidos com uma precisão impressionante, parecem quase mágicos. Como foram eles transportados e instalados em um local tão inacessível? As lendas locais contam que a criação do Buda estava relacionada ao desejo de acalmar as águas turbulentas do rio, que constantemente ameaçavam os povoados vizinhos. Alguns pesquisadores sugerem que a estátua também poderia ter servido como símbolo de respeito às tradições budistas, mas permanece incerto quais conhecimentos secretos e tecnologias foram utilizados pelos criadores para sua construção. No entanto, Leshan não é a única região envolta em mistérios. Nas proximidades da estátua encontram-se outros enigmáticos edifícios, como cavernas esculpidas na rocha com inscrições antigas. Esses enigmáticos sinais e símbolos geram muitas perguntas. Qual mensagem os antigos mestres deixaram para os descendentes? O que eles tentaram nos comunicar através dessas imagens misteriosas? O Buda gigante de Leshan é um símbolo não apenas de veneração religiosa, mas também do eterno esforço da humanidade em desvendar os mistérios de seu passado. Cada visita a esse local enche o espírito de antiguidade, deixando a sensação de que muitas das suas mistérios ainda aguardam ser descobertos. O Lago Qinghai, localizado a mais de 3.000 metros de altitude, está envolto em muitos mistérios e lendas. Suas águas, que refletem o vasto céu, escondem sob si mesmos muitos segredos desconhecidos. As lendas contam sobre civilizações antigas que poderiam ter existido em suas margens, mas seus vestígios foram perdidos no tempo. Ao analisar a composição da água, os cientistas descobriram que ela contém minerais únicos que não são encontrados em outros corpos d'água do mundo. Essas propriedades poderiam indicar processos geológicos incomuns que ocorreram aqui há milhões de anos. Mas de onde vieram esses minerais misteriosos? Como eles puderam se formar em uma região tão remota e de alta montanha? Nas margens do Qinghai encontram-se templos budistas antigos que, segundo as tradições, foram construídos por monges vindos de longínquos lugares do Ocidente. Sua arquitetura impressiona: blocos de pedra maciços que se encaixam perfeitamente uns nos outros dão a impressão de terem sido esculpidos a partir de um único bloco. Mas o que levou esses monges a escolherem um lugar tão isolado e de difícil acesso para seus santuários sagrados?
Alguns pesquisadores sugerem que o lago e as terras ao seu redor poderiam ter sido locais de peregrinação para povos antigos que buscavam uma conexão com o divino. Mas como explicar a falta de evidências escritas sobre esses eventos? Como todos os registros sobre a cultura que deixou esses misteriosos artefatos puderam desaparecer? As pesquisas mostram que a água do lago possui propriedades únicas que podem influenciar a saúde humana. Alguns moradores locais afirmam que as propriedades curativas da água são conhecidas há muito tempo, mas como esse conhecimento poderia ter sido perdido? Apesar de muitos estudos, os mistérios do lago Qinghai permanecem sem resposta, deixando uma cortina de mistério que apenas aumenta o fascínio por esse lugar extraordinário. As cavernas de Yungang, localizadas na província de Shanxi, são um dos monumentos mais enigmáticos e grandiosos da arquitetura antiga. Essas incríveis igrejas esculpidas na rocha, feitas de arenito, impressionam com seus tamanhos e detalhes, que incluem mais de 20.000 estátuas do Buda, cada uma guardando histórias e mistérios de épocas passadas. Como os antigos mestres puderam criar tais obras-primas de arte sem as tecnologias modernas? As esculturas variam de minúsculas a imponentes, alcançando até 10 metros de altura. Algumas estão decoradas com vibrantes frescos que retratam cenas míticas e símbolos budistas, que, apesar do tempo, continuam a fascinar com sua beleza. É interessante notar que muitas estátuas foram danificadas, mas os vestígios das tentativas antigas de restauração apenas aumentam o mistério. As pesquisas indicam que o trabalho nas cavernas durou vários séculos, começando no quarto século da era cristã. Mas quem foram os criadores dessas maravilhas? Alguns cientistas sugerem que as cavernas estavam relacionadas com antigas rotas comerciais, enquanto outros acreditam que o local poderia ter sido um centro secreto de práticas espirituais. No entanto, o mistério de Yungang não se limita apenas às suas criações. Ao redor das cavernas há muitas lendas e mitos. Alguns moradores locais afirmam que nesses lugares sagrados é possível ouvir o sussurro dos antigos monges que continuam guardando seus segredos. Mas como esses lugares tão misteriosos e sagrados puderam permanecer tão desconhecidos no mundo moderno? Essas cavernas, inscritas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, continuam a atrair pesquisadores e turistas de todo o mundo, e seus mistérios aguardam para serem revelados. Por exemplo, alguns pesquisadores acreditam que sob as cavernas estão escondidos depósitos ainda não descobertos de artefatos que poderiam esclarecer seu verdadeiro propósito. Uma muralha que se estende por milhares de quilômetros envolve mistérios que estão cobertos por mitos e lendas. Como uma construção tão grandiosa, erguida por muitas gerações, poderia se tornar um símbolo tanto de proteção quanto de isolamento? A Grande Muralha da China, feita de blocos de pedra maciça, unidos com uma precisão surpreendente, guarda em si segredos que permanecem não desvendados mesmo após séculos. Interessante é que alguns trechos da muralha foram construídos com tijolos, enquanto outros com terra e madeira. Arqueólogos que estudam essa estrutura
descobriram que sua construção não se limitava a objetivos militares, mas também envolvia controle social, o que levanta muitas questões. O que realmente motivou as civilizações antigas a criar uma obra tão grandiosa? Quais eventos estão escondidos atrás de suas massivas muralhas? Existem muitas teorias sobre seu propósito. Alguns acreditam que a muralha servia apenas como proteção contra os ataques de tribos nômades, enquanto outros sugerem que ela poderia ter sido um símbolo de união de diferentes povos sob um único governo. Mas como povos tão diferentes poderiam trabalhar juntos em um projeto de tamanha escala? No entanto, essa obra-prima arquitetônica guarda não apenas a história da estratégia militar, mas também muitos artefatos misteriosos encontrados em suas proximidades. Por exemplo, entre as ruínas localizadas ao lado de alguns trechos da muralha, arqueólogos encontraram moedas antigas e cerâmica que poderiam pertencer a comerciantes que cruzavam as fronteiras. Qual é o significado dessas descobertas? Talvez a Grande Muralha da China não apenas protegesse, mas também conectasse as pessoas, criando novos caminhos comerciais e trocas culturais. Nesse contexto, mesmo que tentemos entender seu verdadeiro propósito, os mistérios que cercam essa grandiosa estrutura continuam a permanecer não desvendados. O Palácio Proibido, perdido no coração de Pequim, atrai a atenção por sua atmosfera misteriosa e arquitetura majestosa. Um complexo imenso, composto por mais de 9.000 salas, foi construído para a família imperial e se tornou símbolo de poder e riqueza das dinastias Ming e Qing. Mas o que essas antigas muralhas escondem? Cada canto desse palácio está repleto de história. Desde as grandes portas decoradas com dragões dourados até os salões elegantes com frescos coloridos que contam lendas antigas. Muitos corredores e quartos fechados levantam perguntas. Quais segredos estão guardados em suas sombras? Por que alguns deles foram abandonados, enquanto outros se tornaram santuários? Pesquisadores acreditam que no Palácio Proibido podem estar escondidos não apenas tesouros, mas também conhecimentos antigos perdidos ao longo do tempo. Algumas teorias afirmam que aqui poderiam estar registros de rituais antigos ou profecias que não queriam ser conhecidas. Como documentos tão importantes poderiam desaparecer sem deixar vestígios? Mas essa não é a única enigma que envolve esse monumento histórico. Desde os desaparecimentos misteriosos dos imperadores até os boatos de fantasmas que vagueiam pelos salões, o Palácio Proibido está cheio de mistérios prontos para serem desvendados. Os moradores locais contam sobre sons estranhos que saem dos quartos vazios e visões que eles têm ao passar pelas antigas colunas. O Palácio Proibido não é apenas um museu, mas um testemunho vivo dos mistérios deixados pelos antepassados. Cada passo sobre suas pedras nos preenche com um sentimento de desconhecido, e as grandes telhados mergulhados em sombras guardam muitas perguntas sem respostas. Quantos mistérios ainda estão escondidos nessas paredes, esperando para serem revelados? A Torre de Yueyan, majestosa e erguida sobre o rio Dongting, não é apenas uma obra arquitetônica, mas também um depósito de segredos históricos. Construída há mais de 1000 anos, ela atrai não apenas pela sua elegância,
mas também pelas lendas sombrias que a cercam. Como uma estrutura tão grandiosa, testemunha de muitos eventos, poderia se tornar um objeto de tantos mitos e especulações? Entre os moradores locais ainda circulam rumores sobre fantasmas que supostamente vagueiam por seus antigos corredores e sobre tesouros perdidos ocultos em suas paredes. Esses rumores, entrelaçados com eventos históricos reais, criam uma atmosfera de mistério. Alguns afirmam que a torre foi construída não apenas como uma plataforma de observação, mas também como um local para a realização de rituais relacionados a antigas crenças. Comparando diferentes teorias, encontramos versões de que a torre servia como um refúgio para cientistas que deixaram por trás registros e desenhos enigmáticos. Outros acreditam que seus criadores tentaram registrar em sua estrutura segredos de astronomia e matemática inacessíveis ao homem moderno. Mas, como esses conhecimentos antigos puderam desaparecer, deixando apenas indícios de sua existência. Ao estudar a torre, arqueólogos e historiadores continuam a encontrar fragmentos de uma história enigmática, mas cada descoberta apenas destaca a profundidade de seus mistérios. De acordo com as últimas pesquisas, símbolos estranhos foram descobertos nas paredes da torre, que ainda não foram decifrados. Esses sinais enigmáticos levantam mais perguntas do que respostas e nos deixam em dúvida. O que realmente ocorreu aqui há muitos séculos? A montanha de Putoushan, que se ergue sobre os céus da costa oriental da China, está envolta em mistério e profundas tradições espirituais. Ela é considerada sagrada pelos budistas, atraindo peregrinos com seus templos enigmáticos e paisagens naturais únicas. Em seus declives, encontram-se santuários antigos, onde, há milhares de anos, as pessoas oravam por salvação e iluminação. Alguns pesquisadores afirmam que a montanha já era um local de peregrinação na época da dinastia Tang, tornando-a uma das mais antigas terras sagradas da China. Aqui podem ser vistas grandes estelas de pedra, decoradas com inscrições misteriosas que, segundo se acredita, contêm conhecimentos sobre rituais antigos. Mas como esses textos, criados pelas mãos dos antepassados, puderam sobreviver aos séculos e permanecer não lidos? No topo da montanha encontra-se um templo majestoso, conhecido como Templo Lungenfu, dedicado à deusa da misericórdia, Guan Yin. De sua varanda, abre-se uma vista arrebatadora sobre os vastos horizontes do mar, onde o som das ondas se mistura com as melodias das orações. Mas o que realmente esconde essa montanha sagrada? Como uma cultura tão poderosa poderia criar um lugar cheio de enigmas e inacessível ao entendimento do homem moderno? No entanto, essa não é a única pergunta que envolve Putoushan. Ao seu redor, existem lendas sobre seres míticos e espíritos antigos que guardam as terras sagradas. Os moradores locais contam histórias sobre figuras luminosas que aparecem na névoa e sobre sons que vêm das profundezas da floresta. Essas histórias intrigam e fazem refletir. O que mais essa montanha enigmática esconde? Entre os muitos artefatos encontrados, há imagens de pedra que, possivelmente, ilustram rituais antigos. Mas qual era o seu verdadeiro significado? As respostas a essas perguntas
permanecem ocultas, deixando-nos com um sentimento de admiração e perplexidade diante da grandiosidade das tradições antigas. A região pintoresca da Floresta de Pedra, localizada no sudoeste da China, é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Este cenário estranho, composto por estalactites imponentes e formações rochosas incomuns, lembra que a natureza pode criar verdadeiras obras de arte. Mas como se formaram essas estruturas rochosas gigantes? Existem várias teorias, mas seu verdadeiro origem ainda é um mistério. Alguns cientistas sugerem que essas formações surgiram há milhões de anos devido à erosão, quando a água e o vento lavavam os sedimentos moles, deixando apenas as rochas duras. Outros observam que a forma e a estrutura das pedras parecem muito perfeitas para um processo natural. Como as forças naturais poderiam criar formas geométricas tão ideais? Além disso, essa região já tem lendas e mitos que adicionam uma camada extra de mistério. Os moradores locais contam histórias de que as almas dos antepassados estão presas nas pedras, e alguns até afirmam que elas são monumentos de uma civilização desaparecida. Esses mitos levantam perguntas. O que realmente acontece na Floresta de Pedra? Quando vagamos entre essas majestosas formações, sentindo o frio das pedras sob nossas mãos e ouvindo o sussurro do vento entre as colunas, compreendemos que a Floresta de Pedra guarda muitos segredos. As pesquisas continuam e todos os anos cientistas e turistas chegam com a esperança de desvendar os mistérios que, talvez, foram esquecidos há séculos. Mas e se a Floresta de Pedra for apenas um dos muitos lugares na Terra onde a natureza e a história se entrelaçam em uma dança misteriosa? O Palácio do Potala, localizado a mais de 3.700 metros de altitude, é um dos edifícios mais enigmáticos e grandiosos da Terra. Suas massivas paredes, construídas com blocos de pedra cuidadosamente ajustados, guardam segredos que remontam aos séculos. Esta obra arquitetônica não apenas serviu como residência dos Dalai-lamas tibetanos, mas também se tornou um símbolo de espiritualidade e ensinamentos secretos, envolto em mistério. As paredes do Potala ecoam com os passos de monges que, ao longo dos séculos, subiam por escadas sinuosas para alcançar os salões sagrados, repletos de artefatos antigos e registros. Entre eles, há rolos com sermões e imagens misteriosas que continuam a gerar perguntas. O que realmente esconde este palácio? Qual era o significado dos rituais realizados em suas paredes? Alguns pesquisadores sugerem que o Potala poderia não ser apenas um templo, mas também um local de armazenamento de conhecimentos antigos, possivelmente até de profecias. Passando do esplendor do palácio para outros aspectos interessantes, pode-se notar que muitos pesquisadores ainda estudam sua arquitetura única e simbolismo. Cada elemento, desde as colunas esculpidas até os painéis de mosaico, conta uma história, mas nenhuma dessas histórias revela todas as segredos. Como os antigos construtores conseguiram criar uma estrutura tão grandiosa a essa altitude? E o que mais pode estar oculto sob o manto dos séculos? As pesquisas continuam, e talvez o Potala
apenas levante uma ponta do véu do mistério, deixando-nos com muitas perguntas sem resposta. Em meio aos vastos espaços de Pequim, a praça de Tiananmen se estende majestosamente como testemunha das eras que se passaram através dos séculos. Este vasto espaço aberto, banhado por correntes de história, tornou-se não apenas um local de encontros e celebrações, mas também um palco para eventos dramáticos que deixaram uma marca profunda na consciência do povo. Quando se mergulha na atmosfera da praça, suas dimensões e arquitetura impressionam a imaginação. Paredes de pedra maciças, portões majestosos e o edifício do Museu de História da China, onde estão guardados muitos artefatos que contam sobre antigas civilizações. Mas o que realmente aconteceu aqui, na noite de 3 para 4 de junho de 1989, como os manifestantes pacíficos que exigiam mudanças democráticas puderam se deparar com a força da máquina estatal. Existem diversas teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Alguns afirmam que foi uma revolta em massa, enquanto outros sugerem que o governo buscava eliminar uma ameaça à sua autoridade. Como um sistema tão poderoso como o governo chinês poderia fracassar diante das forças que buscam liberdade? Mas essa não é a única pergunta que a praça levanta. Em sua área também está localizada a famosa Estátua da Liberdade, criada pelos manifestantes, simbolizando suas esperanças e sonhos. Após sua destruição, restaram apenas fragmentos de memórias e testemunhos ambíguos, deixados por aqueles que sobreviveram a esses eventos. A praça de Tiananmen, cercada por muitos mitos e mistérios, continua sendo um lugar onde história e modernidade se entrelaçam, deixando por trás perguntas sem respostas. Quais serão as consequências dessa tragédia para as futuras gerações? O Parque Beihai, localizado no coração de Pequim, é um lugar misterioso, repleto de segredos históricos e beleza natural. Com seus lagos pitorescos e árvores antigas, este parque está envolto em uma atmosfera de antiguidade e mistério. Como ele se tornou símbolo não apenas da cultura chinesa, mas também dos mistérios que se escondem em seus recônditos. No centro do parque, ergue-se a majestosa Torre Branca, construída no século XII e lembrando as tradições budistas. Sua brancura brilhante contrasta com a verdura das árvores ao redor, criando a sensação de que ela mesma é guardiã de antigos segredos. Por que exatamente aqui, no meio do barulho da cidade, escolheram construir essa estrutura sagrada? Nas margens do lago, sob a sombra de árvores seculares, podem ser encontrados caminhos de pedra que levam a antigos pavilhões. Esses lugares já foram testemunhas de encontros entre imperadores e poetas, e hoje seu sussurro ainda ressoa no ar. Quais eram os pensamentos daqueles que criaram essas magníficas construções e quais segredos poderiam revelar se pudessem falar? Mas este não é o único mistério que o Parque Beihai guarda. Em suas profundezas estão escondidos outros artefatos que testemunham eventos misteriosos do passado. Alguns estudos indicam que aqui poderiam ter existido templos esquecidos
que não deixaram vestígios nas crônicas históricas. Cada canto do parque, como um eco de tempos distantes, levanta perguntas. O que aconteceu com esses antigos locais de adoração? E quais segredos ainda podem estar ocultos sob o véu do tempo, esperando para serem descobertos? A antiga cidade de Pinhal, localizada no coração da China, é um vivo testemunho de uma civilização e cultura perdidas. Esta cidade única, que manteve sua integridade arquitetônica ao longo dos séculos, é cercada por uma muralha que tem mais de 2 quilômetros de comprimento. Suas ruas estreitas, pavimentadas com pedras, parecem nos levar ao passado, onde cada passo ecoa histórias esquecidas. Em Pinhal, é possível encontrar muitos edifícios antigos, muitos dos quais datam das dinastias Ming e Qing. Alguns deles ainda preservam suas características originais, como elementos de madeira entalhada e telhados tradicionais que parecem ter sido feitos ontem. Como foi possível manter essa atmosfera quando ao redor tudo é modernidade? Os moradores locais contam sobre rituais secretos realizados na antiguidade, quando a cidade era um importante centro comercial. Eles acreditam que nesse lugar estão escondidos não apenas artefatos históricos, mas também mistérios que podem mudar nossa percepção da história. O que essas paredes de pedra guardam e quais histórias poderiam contar as casas antigas? Pinhal também é conhecida por seu banco, fundado no século XIII, que é considerado o primeiro da China. Seu impacto na economia da região foi tão grande que muitos pesquisadores se perguntam: como uma pequena comunidade conseguiu alcançar tamanha altura? No entanto, apesar de todos esses fatos, ainda paira no ar algo inexplicável. Os becos escuros e os corredores labirínticos dessa cidade antiga guardam muitos mistérios, e cada passo por suas ruas desperta uma sensação de expectativa. Quantos mistérios ainda estão escondidos nesse lugar mágico, permanece desconhecido e apenas o tempo poderá revelar um pouco de seus segredos. O Templo do Céu em Pequim, uma construção majestosa, está envolta em uma atmosfera de mistério e tradições antigas. Suas linhas elegantes e dimensões grandiosas parecem convidar à reflexão sobre os segredos que suas paredes guardam. Construído no século XIV, este templo se tornou o centro de rituais celestes relacionados ao culto aos espíritos do céu, e ainda hoje encanta pela harmonia de sua arquitetura. A área do templo ocupa uma extensão de aproximadamente 12 hectares, e cada elemento aqui está carregado de simbolismo. Por exemplo, o telhado do pavilhão principal é decorado com telhas azuis vibrantes, lembrando os vastos céus. Mas o que inspirou os arquitetos antigos a criar uma construção tão extraordinária? Qual é o verdadeiro papel deste templo na vida dos imperadores chineses? De acordo com uma das teorias, o Templo do Céu não servia apenas como local para rituais, mas também como observatório astronômico. As paredes internas guardavam mensagens codificadas sobre fenômenos celestes que poderiam prever mudanças no destino do país. No entanto, apesar de todos os estudos, a função verdadeira do templo continua a ser objeto de debate entre cientistas e historiadores. Alguns acreditam que o Templo do Céu
foi construído no local de um antigo santuário onde eram realizadas oferendas. Outros sugerem que sua arquitetura esconde conhecimentos perdidos ao longo do tempo. No entanto, independentemente das suposições, os verdadeiros objetivos de seus criadores permanecem enigmáticos. O Templo do Céu, com seu entorno de pinheiros e silêncio, continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes. Cada detalhe, cada sombra, parece sussurrar sobre antigos mistérios. Por que foi construído este templo e quais conhecimentos foram perdidos ao longo dos séculos? Entre esses lugares misteriosos no coração da China, encontra-se outro enigma da antiguidade: o Exército de Terracota, em Xi'an. Centenas de milhares de figuras, cada uma única, guardam a tumba do primeiro imperador Qin Shi Huang, deixando-nos perplexos. Como uma tal grande exército poderia ter ficado despercebido por séculos? Esses soldados, feitos de terracota, foram criados há mais de 2 milênios e são surpreendentemente detalhados, desde expressões faciais até armaduras. Como os antigos mestres conseguiram alcançar tal nível de habilidade? Pesquisadores sugerem que cada figura poderia ter sido reproduzida a partir de um protótipo, mas resta a pergunta: o que motiva o arte quando se trata de uma guarda eterna? Alguns cientistas acreditam que o exército de terracota não servia apenas para proteger o imperador na vida após a morte, mas também como uma reflexão de sua autoridade e grandeza. No entanto, essa hipótese levanta novas questões. Quais eram os verdadeiros objetivos e crenças das pessoas da época? De acordo com os últimos estudos, utilizando tecnologias modernas, como o datamento por carbono 14, os cientistas conseguiram determinar a idade de algumas figuras. Mas o que está enterrado nas profundezas da Terra, onde ainda não foram feitas escavações? Quantos artefatos perdidos estão esperando para serem descobertos? O exército de terracota é apenas a ponta do iceberg, e cada novo achado adiciona mais uma página ao livro enigmático de nossa história. Entre os vastos espaços de Pequim está escondido o Parque Xiangshan, conhecido como as Montanhas de Incenso. Este canto pitoresco, coberto por florestas densas e lagos pitorescos, guarda em si muitos mistérios, dos quais apenas os antigos árvores sussurram. Aqui entre pinheiros seculares e cerejeiras pode-se sentir o sopro da história, que começa na dinastia Ming. Ao longo dos séculos, o parque serviu como um local de retiro para imperadores, e seu paisagismo foi cuidadosamente projetado para criar harmonia com a natureza. Terras de pedra em grande escala, esculpidas nas rochas, e lagos tranquilos, refletindo o céu azul, criam uma atmosfera que encanta cada visitante. Mas o que escondem essas rochas silenciosas? Quais eram as verdadeiras intenções daqueles que criaram esse oásis? As lendas locais contam que, em algum momento, o parque abrigava templos misteriosos, dos quais hoje não resta vestígio algum. Alguns pesquisadores sugerem que, nas profundezas da floresta, ainda é possível encontrar santuários perdidos, envolto em mistério e esquecido pelo tempo. Mas o que poderia ter acontecido com esses locais sagrados e por que eles desapareceram da história?
O parque também é famoso por suas vistas pitorescas de Pequim, que se abrem das alturas de suas colinas. O caminho que serpenteia pelas encostas atrai pesquisadores e amantes da natureza, mas também esconde muitos segredos. Qual era o significado dessas montanhas para os antigos? E quais conhecimentos eles poderiam transmitir aos seus descendentes? Essas perguntas permanecem sem resposta, e talvez exatamente nisso reside o encanto do Parque Xiangshan. Sua magia continua a atrair buscadores de aventuras e amantes de mistérios, deixando-os em expectativa de novos descobrimentos. Pesquisas na região continuam, e quem sabe quais outras enigmas ainda esconde esse parque antigo. O Lago Ocidental, ou Sihu, em Hangzhou, não é apenas um canto pitoresco da natureza, mas também um verdadeiro tesouro de mistérios antigos. Sua superfície espelhada reflete não apenas as nuvens, mas também uma série de lendas relacionadas à sua origem. É dito que este lago foi criado há mais de 2000 anos, e desde então, suas margens se encheram de mitos e tradições que atraem pesquisadores e turistas de todo o mundo. Uma das histórias mais enigmáticas envolve a Ilha dos Três Campos. De acordo com a lenda, nesta ilha estão os restos de um antigo templo dedicado à deusa do amor. No entanto, apesar de várias escavações, seu local exato ainda não foi descoberto. Como poderia um objeto tão importante desaparecer? Nas margens do lago também se podem encontrar outros artefatos misteriosos, como antigos pontes de mármore construídas há mais de 1000 anos. Essas pontes, que se encaixam perfeitamente no cenário natural, possuem padrões complexos, muitos dos quais permanecem inexplicáveis. O que eles tentavam transmitir às gerações futuras e quais enigmas estão escondidos em suas formas e desenhos? O Sihu também é conhecido por seus 9 desvios, trilhas estreitas que, segundo as lendas, levam a locais secretos cheios de magia e conhecimentos antigos. Os moradores locais contam que à noite é possível ouvir o sussurro dos espíritos que guardam esses caminhos. Mas isso não é a única misteriosa história que este lugar guarda. Cada canto do Lago Ocidental está impregnado de uma atmosfera de antiguidade e mistério. Assim como muitos outros monumentos históricos, este lago continua a despertar o interesse de cientistas e amantes de mistérios. Em suas margens ainda são encontrados artefatos que aguardam serem descobertos, e muitos deles podem conter chaves para desvendar histórias desconhecidas. O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, localizado na província de Hunan, encanta com seus paisagens misteriosas e formações majestosas. Colunas imensas de arenito que se estendem até o céu criam uma atmosfera de magia primitiva, como se tivessem sido moldadas pelas mãos de deuses antigos. Algumas dessas formações naturais alcançam alturas superiores a 800 metros e suas estranhas silhuetas frequentemente lembram civilizações esquecidas. Aqui, entre as montanhas majestosas, habitam espécies raras de animais e plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Pesquisadores descobrem aqui ecossistemas únicos, mas o que exatamente atraiu os primeiros humanos para esses lugares?
Talvez não fosse apenas a beleza da natureza, mas algo mais, lendas e mitos esquecidos sobre espíritos ancestrais que guardam essas terras. Entre os moradores locais, circulam boatos sobre esferas luminosas que aparecem às vezes no meio da floresta à noite. Esses fenômenos não têm explicação e nem as tecnologias modernas conseguem registrá-los. Como esses fenômenos misteriosos puderam passar despercebidos pelos cientistas? No entanto, Zhangjiajie não é apenas um enigma natural. Arqueólogos encontram aqui vestígios de antigos seres humanos que, possivelmente, buscavam respostas sobre o mundo. Algumas descobertas, como ferramentas e cerâmica, datam de milhares de anos, mas seu propósito permanece um mistério. Esses artefatos apenas destacam o quanto ainda há de inexplorado nesse lugar misterioso. Como seria o mundo se pudéssemos desvendar todas as suas enigmas? O rio Lixian, serpenteando entre as montanhas de calcário de Guilin, oferece um espetáculo hipnotizante, repleto de mistérios e enigmas. Essas grandiosas formações, criadas pela natureza ao longo de milhões de anos, parecem guardar seus segredos nas sombras de seus penhascos verticais. A beleza indescritível do cenário ao redor, onde colinas verdes cercam águas cristalinas, cria uma atmosfera repleta de mistério. Muitos pesquisadores se perguntam como o rio poderia ter formado essas formas caprichosas. Os cientistas acreditam que o processo de erosão causado pela água desempenhou um papel crucial na criação desses paisagens de calcário. No entanto, permanece incerto como as antigas civilizações utilizaram essas formações naturais para suas necessidades e rituais. Apesar de o rio Lixian ser conhecido por suas vistas pitorescas, ele também está cheio de mistérios. As lendas dos moradores locais falam sobre cavernas ocultas e túneis subaquáticos que poderiam levar a tesouros antigos. Alguns até sugerem que essas passagens secretas poderiam ter sido usadas para comunicação com deidades. Mas isso não é a única pergunta que envolve o rio. Ao redor do Lixian foram encontrados artefatos que indicam a existência de antigas civilizações que possivelmente possuíam conhecimentos inacessíveis ao homem moderno. Como essas culturas avançadas poderiam ter desaparecido sem deixar rastros? Cada visita a esse lugar mágico faz com que se sinta que o rio Lixian guarda mais do que apenas beleza natural. Ele guarda a memória daqueles que viveram aqui há milhares de anos. As águas desse rio parecem sussurrar sobre seus mistérios, esperando que alguém os revele novamente. O Monte Huangshan, também conhecido como Montanhas Amarelas, impressiona pela sua majestosa beleza e paisagens misteriosas. Essas montanhas, cercadas por nuvens e neblina, inspiraram poetas e artistas ao longo dos séculos. Seus picos angulosos e pinheiros esquisitos criam uma atmosfera onde parece que o tempo parou. Nas encostas do Huangshan encontram-se formações rochosas únicas, algumas das quais têm nomes e lendas próprias. Por exemplo, a Pinus Nacumeira chama a atenção por seu contorno incomum e antiguidade, com uma idade que ultrapassa 1000 anos.
Como essa Pinus conseguiu sobreviver em condições tão severas? No topo da montanha, há templos sagrados e mosteiros budistas que foram construídos aqui há muitos séculos. Esses lugares, cheios de silêncio e paz, lembram de rituais e práticas antigas. O que procuravam aqui os peregrinos e quais segredos guardam essas paredes? De acordo com lendas, o Monte Huangshan foi a casa dos imortais e, por isso, era considerado um lugar sagrado. As lendas contam que antigos sábios subiam suas montanhas em busca de iluminação. Mas, e se essas histórias estiverem baseadas em eventos reais, dos quais apenas suspeitamos? O mistério do Huangshan não se limita apenas à sua beleza natural e lendas. Cientistas, utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser, tentam desvendar os segredos de sua geologia e formação. Quais outras formações misteriosas estão escondidas sob as camadas do tempo? Mapas antigos e registros indicam que o Monte Huangshan era conhecido não apenas na China, mas também além de suas fronteiras. No entanto, apesar de todos os estudos, muitos aspectos de sua história permanecem não desvendados. O viveiro de pandas gigantes em Chengdu, localizado no coração da província de Sichuan, é um dos lugares mais misteriosos onde a natureza e os esforços humanos se encontram em uma dança única de salvação. Este centro, coberto por florestas densas e cercado por montanhas majestosas, tornou-se o lar de mais de 30 pandas gigantes, cada um carregando sua própria história e mistérios. Como esses seres maravilhosos que um dia estiveram à beira da extinção conseguiram sobreviver no nosso mundo? Desde sua fundação em 1988, o viveiro não se tornou apenas um local de reprodução, mas também um centro de pesquisa, onde cientistas estudam o comportamento e a ecologia das pandas. Cada passo nessa terra está cheio de esperança, mas também de perguntas. Quais foram as causas de sua rápida diminuição populacional? Aqui, entre a vegetação de bambu e o leve sussurro das folhas, os cientistas utilizam os métodos mais avançados, desde análise de DNA até observações em seu habitat natural. No entanto, é conhecido que entre os visitantes do viveiro há não apenas turistas, mas também moradores locais que transmitem lendas sobre pandas que guardam em si conhecimentos antigos. Talvez exatamente nesses contos estejam as respostas para as perguntas sobre o futuro desses animais maravilhosos. Portanto, ao nos encontrarmos diante desses seres majestosos, lembremos, cada panda é um enigma vivo, e enquanto continuamos a estudá-los, abrimos novas páginas no livro da natureza. O viveiro de pandas gigantes em Chengdu não é apenas um centro de pesquisa, mas uma porta para um mundo onde cada respiração e cada movimento podem contar histórias sobre o passado que estamos apenas começando a entender. Tsuchaigou não é apenas uma vala pitoresca, é um lugar onde a natureza e a história se entrelaçam em uma dança misteriosa. Lagos multicoloridos, formados por processos kársticos, parecem guardar os segredos de eras antigas. Mas como essas formações naturais tão incomuns puderam surgir nessa região? Entre montanhas majestosas e florestas densas,
a vala guarda vestígios de civilizações antigas que um dia habitaram ali. Arqueólogos descobriram restos de assentamentos humanos datados de mais de 2.000 anos, mas sua cultura e costumes permanecem obscuros. Como eles puderam criar estruturas tão perfeitas em condições climáticas severas? De acordo com lendas locais, em Tsuchaigou habitam espíritos que protegem a natureza, e muitos acreditam que foram eles a causa do desaparecimento dos antigos habitantes. Alguns cientistas sugerem que níveis altos de terremotos poderiam ter destruído os assentamentos, mas outros afirmam que isso é apenas parte de uma imagem mais complexa. No entanto, essa não é a única mistério associado a essa vala. Artigos encontrados em Tsuchaigou incluem cerâmica e ferramentas, indicando uma cultura avançada, mas sua origem permanece em questão. O que esses seres humanos poderiam saber sobre sua terra que ainda está além do nosso entendimento? Apesar das pesquisas modernas, muitos aspectos da história de Tsuchaigou ainda estão cobertos por um véu de mistérios. Talvez nas profundezas dessa vala majestosa ainda se escondam segredos ainda mais surpreendentes, aguardando serem descobertos. Métodos científicos como o datamento por radiocarbono ajudam a aprofundar nosso entendimento, mas eles não podem responder a todas as perguntas sobre a vida dos antigos habitantes dessa região única. O campo base do Everest não é apenas o ponto de partida para os alpinistas que buscam conquistá-la, a mais alta montanha do mundo. Este lugar é envolto em mistério e grandeza, onde se entrelaçam os destinos humanos e os enigmas da natureza. A uma altitude de 5.380 metros acima do nível do mar, entre picos nevados e vastos glaciares, o campo base se torna o centro de atração para os buscadores de aventuras de todo o mundo. Todo ano na primavera, este canto maravilhoso do Tibete atrai centenas de alpinistas que se preparam para a escalada do Everest. Mas o que os atrai para cá, além do desafio esportivo? Existe algo além da simples sede de vitória sobre a natureza? Os moradores locais afirmam que essas montanhas guardam espíritos antigos que protegem sua terra. Muitos pesquisadores observam que o campo base se tornou não apenas um campo de batalha física, mas também espiritual. Cada passo por esse caminho de alta montanha está cheio de tensão e expectativa. Como as antigas culturas, como o povo Sherpa, puderam se adaptar a condições tão severas? Seus conhecimentos sobre rituais e magia locais deixam os cientistas intrigados, tentando desvendar os mistérios que envolvem essa região. No entanto, o Everest não é apenas uma montanha física. Aqui estão artefatos enigmáticos e vestígios de antigas civilizações que podem nos contar sobre o passado. Alguns alpinistas afirmam ter encontrado fenômenos inexplicáveis que não podem ser explicados pela ciência. Como é possível isso em um mundo tão moderno? O campo base do Everest, mundialmente famoso, continua a atrair atenção, mas seus mistérios permanecem não desvendados. Quantos segredos ainda guardam essas montanhas majestosas, aguardando serem descobertos? A cidade antiga de Lijiang, localizada na província pitoresca de Yunnan, é um verdadeiro tesouro.
impregnada de lendas e mistérios antigos. Ruas estreitas, pavimentadas com pedras lisas, levam a templos antigos e casas com lanternas vermelhas, onde cada canto parece cheio de encanto e segredos. Mas o que realmente escondem esses edifícios antigos, construídos há mais de 800 anos? Os moradores locais contam que, em Lijiang, existia uma civilização próspera chamada Naxi, que possuía uma cultura e língua únicas. É notável que suas tradições, como danças musicais e festas, continuam sendo passadas de geração em geração. Mas quais são as raízes dessa cultura misteriosa e que conhecimentos ela levou consigo para o esquecimento? O encanto da cidade antiga não se limita apenas aos aspectos culturais. Pesquisas arqueológicas mostram que nas proximidades de Lijiang foram encontrados vestígios de antigas rotas comerciais que ligavam a China ao Tibete e à Ásia Sudeste. Alguns historiadores sugerem que exatamente aqui ocorreram trocas incríveis, não apenas de mercadorias, mas também de ideias que poderiam ter mudado o curso da história. Mas como exatamente essa conexão influenciou os habitantes da região? No entanto, essa não é a única pergunta que envolve a cidade antiga. Em Lijiang também existem pontes de pedra misteriosas e construções antigas, cujas funções exatas ainda não são claras. Para que foram construídas essas grandiosas estruturas se elas não levam a lugar nenhum? A cidade antiga de Lijiang não é apenas um lugar, mas uma história viva, cheia de mistérios não resolvidos e artefatos enigmáticos, esperando seus pesquisadores. Cada rua, cada pedra aqui guarda seus mistérios, e apenas o tempo poderá revelar seus segredos. O Jardim Yu Yuan, em Xangai, não é apenas um oásis de tranquilidade no meio do caos da cidade, mas também um verdadeiro enigma permeado por lendas antigas. Desde sua fundação no século XVI, ele tem sido testemunha de inúmeras histórias, preservando o espírito da antiga China. Cada canto desse jardim, com seus pontes sinuosas e paisagens de pedra, parece sussurrar sobre mistérios ainda por desvendar. Enquanto os pesquisadores se maravilham com a arquitetura elegante e o design paisagístico bem planejado, surge uma pergunta: o que inspirou os criadores a criar um lugar tão misterioso? Elementos únicos, como o lago com carpas e as elegantes pagodas, não apenas servem como adornos, mas também podem esconder simbolismo conhecido apenas por poucos. Historiadores acreditam que cada elemento do jardim tem seu próprio significado, possivelmente relacionado aos ensinamentos daoístas ou às filosofias budistas. Mas essa não é a única pergunta. As lendas contam que no jardim estão escondidos artefatos antigos com poder mágico. Os moradores locais afirmam que algumas pedras podem curar e que as fontes podem prever o futuro. Esses mitos são transmitidos de geração em geração, adicionando uma aura de mistério a esse lugar histórico. Observando como os raios de sol brilham na superfície da água, é impossível não se perguntar quantos segredos ainda guarda esse jardim. Apesar de todos os estudos, muitas das suas mistérios permanecem não desvendados, aguardando seu momento. Arqueólogos renomados continuam a explorá-lo na esperança de revelar os enigmas que podem mudar nossa compreensão da história.
As águas do antigo cidade aquática de Uchen, perdida entre canais pitorescos e pontes antigas, guardam muitos mistérios. Esta cidade, fundada há mais de 1000 anos, parece estar congelada no tempo, oferecendo aos viajantes uma oportunidade única de tocar a história. Ruelas estreitas, pavimentadas com pedras lisas, levam a casas com varandas de madeira, onde ainda ressoam ecos de épocas passadas. Apesar de sua atmosfera de tranquilidade, Ujjain está cheio de enigmas. Por que esta cidade foi construída sobre a água e quais mistérios guardam suas construções antigas? É impressionante que muitos pesquisadores notem que Ujjain preserva vestígios de soluções arquitetônicas únicas, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Alguns cientistas acreditam que Ujjain poderia ter sido um importante nó comercial ligando diferentes culturas e povos. Outros, por outro lado, avançam teorias mais místicas, sugerindo que a cidade fazia parte de um antigo ritual relacionado à água. Como poderiam essas complexas redes de canais e pontes ter surgido sem equipamentos modernos? Os moradores locais contam histórias de fantasmas vagando pelas ruas antigas e de lendas esquecidas guardadas em suas memórias. Essas histórias adicionam ainda mais mistério à cidade, fazendo com que se pergunte: será que Ujjain guarda as chaves para entender os antigos costumes e tradições que se perderam para o mundo moderno? Quanto mais se estuda esta cidade aquática, mais perguntas surgem. Qual foi seu verdadeiro papel na história da China? E o que mais guardam suas águas tranquilas, esperando por aqueles que ousarem desvendar seus mistérios? O gigante budista de Leshan não é apenas uma estátua, mas uma obra-prima de arte, esculpida em uma enorme rocha à margem do rio Jinsha. Sua altura alcança 30 metros e detalhes como as profundas rugas da roupa e as expressivas feições do rosto criam a sensação de uma presença viva. Como existe a opinião de que a estátua foi erguida para acalmar as águas do rio, que ameaçavam os moradores locais, mas isso é apenas uma das muitas versões. O que realmente levou os antigos mestres a se dedicarem a esse projeto complexo, que exigia esforços e recursos colossais? Os pesquisadores sugerem que ao redor do gigante budista de Leshan poderia haver um sistema completo de rituais e cerimônias religiosas relacionados ao culto. Alguns até dizem que em sua figura estão escondidos símbolos antigos que podem contar histórias esquecidas. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus criadores e quais segredos eles poderiam ter deixado nesse grandioso trabalho? Com o passar dos anos, a estátua atrai cada vez mais turistas, mas cada um deles, passando por ela, não pode deixar de se perguntar o que mais esse majestoso símbolo, guardião do rio, ainda esconde. O gigante budista de Leshan continua sendo um mistério, onde se entrelaçam história, mitos e lendas misteriosas, aguardando seu pesquisador.